Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bem-vindo à série de tutoriais GPX. O texto deste vídeo foi traduzido usando a tradução de IA da HeyGen. Embora busquemos a precisão, a tradução pode não ser totalmente precisa ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio da tradução assistida por IA. Olá e seja muito bem-vindo a este tutorial detalhado sobre a correlação in vitro em vivo, ou IVIVC, dentro da plataforma GPX. O que é uma IVIVC? É uma função matemática que correlaciona um perfil de dissolução in vitro com uma resposta em vivo, como o perfil de concentração plasmática ao longo do tempo. No GastroPlus, você pode usar métodos mecanísticos que deconvoluem a dissolução em vivo em função do tempo. Você pode usar um método tradicional como o Lou-Higelmann, que deconvolui a biodisponibilidade in vivo em função do tempo, ou pode usar um método independente de modelo, como a deconvolução numérica. As funções de correlação disponíveis no GastroPlus são linear, polinomial, lei de potência e métodos de deslocamento e escalonamento de tempo. Uma vez desenvolvida, uma função IVIVC pode ser utilizada para prever o perfil de concentração plasmática ao longo do tempo para uma variante de formulação diferente, com um perfil de dissolução in vitro distinto. Hoje vamos falar sobre este exemplo de valproato de sódio. No lado direito, temos dados in vitro para 5 variantes de formulação: lenta, levemente lenta, média, levemente rápida e rápida. E temos perfis de concentração plasmática ao longo do tempo para cada uma dessas variantes de formulação no lado esquerdo. Isso é um requisito para construir uma IVIVC. Obviamente, você precisa de dados de dissolução in vitro e dos dados de concentração plasmática em vivo. Então, com isso, vamos abrir o GPX e começar. Então, agora temos o GastroPlus aberto aqui mesmo. Vamos abrir um projeto. Vou clicar em procurar. E meu projeto está na minha pasta de vídeo de treinamento IVIVC valproato, então vamos abri-lo. E você pode ver que o projeto foi carregado. Então vamos dar uma olhada rápida nos dados in vitro desses registros aqui. Nós pré-criamos todos os registros para essas 5 formulações. Vamos aos dados observados. Você precisa da concentração plasmática e dos dados in vitro para cada formulação. Vamos primeiro analisar os dados de exposição, que contêm os dados de concentração plasmática. Selecione o comprimido de liberação lenta aqui. Você pode rolar para baixo e ver que já inserimos o perfil de concentração ao longo do tempo para uma formulação de liberação lenta. Em relação à dissolução in vitro, você pode selecionar o tipo de dado, escolher liberação por dissolução in vitro e novamente selecionar o comprimido de liberação lenta para o nome do grupo. E você pode rolar para baixo e ver que temos a fração liberada ao longo do tempo. E se eu clicar no painel de distribuições aqui, você pode ver que já temos os parâmetros de Weibull criados para a liberação in vitro. Essa é a curva vermelha aqui, baseada nesses parâmetros de escala de tempo e forma. Então, fizemos isso para cada uma das formulações. Não temos tempo para fazer isso manualmente, então tenha em mente que já pré-criamos todos esses registros aqui. Vamos às formulações de dosagem. Criamos comprimidos de CR para cada uma dessas formulações: rápida, moderada, ligeiramente lenta e lenta. A via de administração é oral. É um comprimido integral de liberação controlada e a administração é feita no estômago. Se clicarmos no painel de liberação controlada aqui, você pode ver que configuramos os parâmetros da distribuição de Weibull para o grupo de liberação de dissolução in vitro do comprimido rápido para a formulação rápida. Novamente, você precisa alinhar o perfil de dissolução in vitro com a formulação real com a qual está trabalhando por meio desta entrada de liberação controlada aqui. Já criamos isso para cada uma dessas formulações aqui. Em termos de fisiologia, temos um sujeito médio de 82 kg para este conjunto de simulações. Criamos registros tanto com farmacocinética compartimental. Na aba de farmacocinética, você pode ver uma farmacocinética de 2 compartimentos para o valproato de sódio. Isso foi criado usando o PKPlus dentro do GPX. Também temos um modelo PBPK para o valproato de sódio,
usando os coeficientes de partição tecidual padrão de Lukashova para tecidos limitados por perfusão. E então também usamos FUP vezes TFG para a depuração aqui, porque este composto é eliminado especificamente por depuração renal. Então, se formos para simulações, você pode ver que configuramos uma simulação tanto para o PBPK quanto para a farmacocinética compartimental. Na parte inferior da lista de simulações aqui, você pode ver que temos uma versão com PPK de cada simulação e logo acima temos a versão PBPK, que são apenas as simulações sem o com PPK adicionado ao nome do registro aqui. Vamos rodar uma simulação para ter uma ideia do que estamos vendo aqui. Vamos escolher o comprimido de liberação controlada, CR de 500 mg, mas formulação de liberação lenta. Para começar, clique em executar. Isto mostra uma previsão da farmacocinética em vivo apenas com a dissolução in vitro determinando a taxa de entrada do fármaco dissolvendo-se no lúmen intestinal e em seguida a permeabilidade através do intestino e a chegada à circulação sistêmica produzem essa curva de pK que você vê. Próximo passo, construir uma IV-IVC para estes dados. Para fazer isso, você irá até o painel à direita, onde os módulos estão localizados e selecionará o IV-IVC após. Agora, o próximo passo é estabelecer uma IV-IVC para a farmacocinética compartimental pelo método de Lou Higelman aqui. Agora, a primeira coisa é criar um assunto para a deconvolução. Expanda o painel de assuntos e agora vamos adicionar um novo assunto. Claro que aqui estamos fazendo uma deconvolução média. Não temos os dados dos sujeitos individuais, então vamos criar um sujeito médio. Clique em OK. E então precisamos configurar as entradas para cada formulação. Aqui precisamos configurar as formulações lenta, levemente lenta, moderada, levemente rápida e rápida. Clique em adicionar e começaremos primeiro com a formulação lenta. Vamos clicar em OK. Precisamos configurar o esquema de dose, a série de dissolução, a simulação base e os dados de exposição ou dados de concentração plasmática para este registro. Primeiro, vamos aqui e definiremos o cronograma de dosagem para a formulação lenta, a série de dissolução para a lenta, a simulação de base. Aqui usaremos a farmacocinética compartimental, porque faremos uma desconvolução com o método Lou Higelman, então usarei a farmacocinética de composição do comprimido de RC lento, e então, para o grupo de exposição, usarei os dados de concentração plasmática lenta. Isso é tudo que precisa fazer para configurar uma entrada. Agora vou repetir o processo para as outras formulações e continuar o treinamento quando terminar. Todas as formulações, desde as de liberação lenta até as de liberação rápida, foram preparadas, agora podemos realizar as deconvoluções. Vamos minimizar o painel de entrada aqui, clicando no respectivo botão do painel de entradas. Clique no botão de deconvolução e, em seguida, prossiga para selecionar as formulações disponíveis, rápida, moderada e lenta. Novamente temos um sujeito médio, então vamos selecionar o sujeito médio e queremos garantir que o método de 2 compartimentos de Lou Higelman esteja selecionado, pois temos um modelo PK de 2 compartimentos. Vamos ao painel de execução e resultados da deconvolução. Vamos expandir isso e clicar em deconvoluir. O GPX vai deconvoluir rapidamente a biodisponibilidade em vivo versus o tempo e vai exibir isso no gráfico no canto superior esquerdo aqui. No gráfico, no canto superior direito, teremos as concentrações plasmáticas versus o tempo, e aqui você pode ver que é um ajuste perfeito dos dados, porque está sendo feita uma deconvolução, então, obviamente, estamos ajustando os dados neste ponto. É um bom ajuste aos dados. No canto inferior direito, temos o gráfico de Levy, e no inferior esquerdo, a AUC em função do tempo. Se você quiser ter uma visão um pouco melhor desses gráficos, pode expandi-los clicando no botão Pop Out aqui. Isso exibirá os resultados e você poderá maximizá-los para ter uma visão um pouco melhor do que está vendo. Quando você terminar, pode clicar no X para fechar isso. Agora que concluímos a deconvolução, vamos minimizar o painel de deconvolução e ir para o painel de correlação. Agora vamos criar uma correlação entre a dissolução in vitro e a fração biodisponível em vivo. Então selecionaremos linear, lei de potência polinomial de segunda e terceira ordem, e depois desceremos até a execução da correlação e os resultados, expandindo essa seção. Vamos usar o critério de informação de Akaic padrão para selecionar qual modelo funciona melhor aqui, e vamos clicar em formar correlação. Aqui você pode ver que o modelo de segunda ordem apresenta o melhor AIC, que é o mais baixo neste caso, e se descermos a página você pode ver um gráfico da liberação in vitro no eixo X
versus a fração de biodisponibilidade no eixo IC. E, novamente, todos os dados das diferentes formulações estão plotados ali. Ele também traça todas as diferentes correlações individuais que foram mostradas ali. Você pode selecionar e desmarcar o que quiser. Por exemplo, se quiser desmarcar o polinômio de terceira ordem, linear e lei de potência, pode fazer isso para mostrar apenas o polinômio de segunda ordem que melhor se ajusta ali. Certo, então é basicamente isso para a etapa de deconvolução. Agora temos uma IVVC, podemos salvá-la. Então eu vou salvar isso como a deconvolução compartimental e vamos salvar essa correlação. Então isso agora está disponível dentro do GPX para ser usado ao rodar simulações no programa. Se formos para a aba de convolução, podemos fazer validação interna e externa. Vou minimizar o painel de correlação e execução e resultados e maximizar o painel de convolução. Aqui vamos selecionar as formulações rápida, moderada e lenta. Para o próximo passo, selecione o sujeito médio e nós vamos clicar em convoluir. Então, o que estamos fazendo agora é essencialmente usar o IVVC que acabamos de construir e executar novamente os dados que foram usados para construir o IVVC por meio da correlação para fazer a validação interna ou previsão do erro. Então, aqui você pode ver que o erro de previsão da AUC é muito bom, menos do que cerca... Isso passaria pelos critérios da FDA para estimativa pontual abaixo de 15%. E o erro de previsão do CMAX varia de 3,2 a 15,84 para a formulação moderada, então isso falharia por pouco no critério de estimativa pontual para a formulação moderada, e então a média dos erros de CMAX e AUC são 8% e 4% respectivamente, e esses passariam o valor de critério de 10% estabelecido pela FDA. Você pode validar rapidamente seu IVVC usando as ferramentas integradas do GastroBlaze. Claro, você também pode fazer validação externa, então se desmarcarmos as formulações rápida e moderada, podemos rodar as formulações levemente rápida e levemente lenta, clicar em convoluir e isso fará a validação externa, executando o IVVC em conjuntos de dados que não foram usados para construir o IVVC. E aqui você pode ver que a estimativa pontual para a AUC é de 6,6% e 14,1% para os grupos rápido, ligeiramente rápido e ligeiramente lento, então isso não atenderia aos critérios da FDA neste caso. Acho que todas as estimativas pontuais precisam estar abaixo de 10% neste caso, e a média também precisa estar abaixo de 10%. Então, novamente, a média, o CMAX e a AUC apresentam erros de 20% e 10%, portanto, isso não atenderia aos critérios da FDA neste caso. Agora, vamos fazer uma IVVC mecanicista. Vamos recolher esta aba de convolução aqui, e também vamos recolher a aba de correlação e voltar para os inputs. Agora, basicamente, precisamos vincular a versão PBPK do modelo a esses registros. Então, o que vou fazer é passar por cada um desses inputs e selecionar a simulação base como a versão PBPK. Primeiro, vou selecionar a entrada lenta e, em seguida, escolher o comprimido de liberação controlada de 500 mg, CR Tablet 500 mg Slow. Depois, vou para a opção levemente lenta e seleciono a versão PBPK do modelo, que é a versão levemente lenta. Para a Moderate, em vez do PK compartimental, novamente queremos selecionar a formulação Moderate. Para a Slightly Fast, novamente vamos selecionar a Slightly Fast sem o rótulo CompPK. E então para Fast vamos selecionar a simulação base do CR Tablet 500 mg Fast. Agora vamos mudar para a versão PBPK do modelo e fazer uma IVVC mecanística PBPK. Podemos ir para a aba de deconvolução. Já configuramos corretamente nossas entradas e selecionamos o sujeito, mas precisamos mudar o método de deconvolução para mecanístico. Neste caso, precisamos definir as configurações de Weibull para a deconvolução mecanística, porque vamos deconvoluir a dissolução em vivo. E precisamos selecionar os diferentes parâmetros de Weibull que queremos utilizar aqui na otimização. Vamos selecionar inicializar estimativas, que usa uma estimativa inicial gerada automaticamente para o otimizador, e queremos funções Weibull de 2 fases para essa otimização. Vou selecionar cada uma dessas formulações, rápida, moderada e lenta, e definir para a deconvolução Weibull de 2 fases. Temos 2 funções de Weibull de 2 fases configuradas para a deconvolução. Em seguida,
vamos navegar para as configurações de otimização e precisamos nos certificar de que o retorno venoso esteja selecionado como a nossa função objetivo. E então, finalmente, vamos deconvoluir. Aqui você pode ver o resultado anterior. O modelo compartimental ainda está visível. Em seguida, agora iremos realizar a deconvolução mecanística clicando no botão Deconvolute. E agora ele irá otimizar a taxa de dissolução em vivo para cada uma dessas formulações, de modo a melhor corresponder à concentração plasmática. Isso vai levar um longo período de tempo, então vamos apenas esperar até que a otimização comece aqui para este primeiro registro, que é o registro rápido aqui. Parece que agora vemos o valor de R ao quadrado e os parâmetros Weibull atuais que estão sendo otimizados, juntamente com o tamanho do passo e o valor da função objetivo. Atualmente nós estamos na segunda iteração. Voltaremos quando todos esses registros, rápido, moderado e lento, tiverem sido otimizados em termos da dissolução em vivo. Então, a deconvolução agora está concluída para a deconvolução mecanística. Agora temos um perfil de concentração plasmática para cada uma das formulações. Temos a liberação em vivo deconvoluída plotada aqui no canto superior esquerdo e novamente temos o gráfico de leve e o gráfico de AUC versus tempo nos cantos inferior direito e inferior esquerdo, respectivamente. Agora podemos construir uma correlação para a desconvolução mecanicista indo até o painel de correlação. E novamente ele salvou nossas configurações da última correlação, linear, lei de potência de segunda ordem e de terceira ordem. Vamos manter essas seleções e, em seguida, executar uma correlação clicando no painel de execução e resultados da correlação. Clique em Formar correlação. Novamente, nós estamos usando o IC como critério de seleção, e mais uma vez ele vai identificar que a correlação de segunda ordem é a melhor para este conjunto de dados. Vou minimizar este painel de correlação e em seguida vou abrir o painel de convolução. Aqui podemos desmarcar as formulações levemente rápida e levemente lenta e selecionar as formulações rápida, moderada e lenta. E vamos fazer a convolução usando a deconvolução mecanística. Vamos descer a página e aqui você pode ver que a estimativa pontual para AUC e Cmax está toda abaixo do limite de 15% dos critérios da FDA. Acho que o maior erro para a AUC é de cerca de 6,6%. O valor mais alto para o Cmax é de cerca de 11,5% e os erros médios de Cmax e AUC são de 7,7% e 3,8%, respectivamente. Então isso atenderia ao critério de erro de estimativa pontual de 15% e erro médio de Cmax e AUC de 10% para a validação da FDA. Claro, também podemos fazer uma validação externa. Vamos selecionar a formulação um pouco mais rápida e um pouco mais lenta e faremos a convolução. E neste caso, passamos o erro de Cmax de 6,8% e 10%, e uma das formulações atende ao critério de estimativa pontual de AUC de 8,2%, mas uma delas está um pouco alta, em 3,26%. E a média da AUC está um pouco fora do intervalo, então talvez, se rodássemos a deconvolução por um pouco mais de tempo, a otimização, talvez obteríamos resultados um pouco melhores, ou talvez, se usássemos uma função objetivo diferente, poderíamos ultrapassar a linha de chegada aqui e atender aos critérios da FDA. No entanto, isso mostra resultados muito melhores do que a deconvolução compartimental, com certeza. Podemos salvar este IVVC. Vamos voltar à execução e aos resultados da correlação e desta vez vamos chamar isso de deconvolução mecanicista IVIVC e vamos salvar essa correlação. Nas mensagens você verá que está apenas informando que você salvou isso no banco de dados aqui e que pode ser usado no futuro. Então, deixe-me mostrar rapidamente como você usaria este IVVC para uma formulação diferente. Então, vamos até a aba dosagem e dar uma olhada em formulações. Lá você verá que temos uma formulação de teste. Então, vamos usar o IVVC que desenvolvemos para rodar uma simulação para a formulação de teste. Para aplicar o IVIVC a esta formulação de teste, tudo o que você precisa fazer é ir até o painel de liberação controlada aqui. E, em vez de usar os dados de dissolução in vitro aqui, o que vamos fazer é usar o IVVC que geramos para converter a dissolução in vitro da formulação de teste em dissolução in vivo. Para fazer isso, você precisa mudar o perfil dos parâmetros de Weibull para tabulado, e então selecionar o botão Usar correlação IVVC aqui, e depois vamos usar a deconvolução mecanística que criamos.
vou usar este polinômio aqui para converter a dissolução in vitro da formulação de teste em um perfil de dissolução em vivo. Então, vamos clicar em criar série em vivo, e você pode ver no centro de mensagens que agora temos um novo perfil de liberação controlada em vivo, que foi criado a partir do IVVC. Agora podemos selecionar isso aqui e rodar uma simulação com esse perfil. No entanto, talvez você queira gerar parâmetros de Weibull para a dissolução em vivo. Para fazer isso, você pode ir até os dados observados e agora podemos selecionar os dados de liberação controlada em vivo e devemos ter um valor para a formulação de teste agora, o que de fato temos. Então isso é o que foi convertido a partir do IVVC. Claro, só temos os pontos de dados do perfil de dissolução in vitro. Ainda não ajustamos uma Weibull, então a curva vermelha não corresponde aos dados in vitro. Podemos fazer isso muito facilmente indo até o painel de distribuições e em seguida rolando para o lado. Vou selecionar os dados aqui e clicar em estimativas iniciais. E então vou usar uma função Weibull de 2 fases aqui e vou definir o palpite inicial como 0,5 para a fase 1. E vamos apenas clicar em ajustar e ver o que obtemos aqui. Isso parece muito bom. Então agora também temos parâmetros de Weibull que se ajustam aos dados de dissolução em vivo que geramos usando o IVVC. Vou salvar isso e voltar para a dosagem. Para a formulação de teste aqui, vou definir o grupo de liberação controlada em vivo. Vou usar a distribuição ou os parâmetros de Weibull que foram gerados. Agora posso ir para a aba de simulação, selecionar a formulação de teste e então rodar uma simulação baseada nesses dados de dissolução em vivo que geramos a partir do IVVC. Então vamos clicar em executar. E é assim que preveríamos uma nova formulação com base em um IVVC que desenvolvemos a partir de um conjunto de dados existente. Veja como entrar em contato conosco caso tenha alguma dúvida. Outro tutorial sobre GPX que se encaixa perfeitamente nesse contexto seria a bioequivalência virtual, então talvez você queira conferir. Obrigado.